Saúde, irmão, com o Pai do Senhor Jesus, amém? Maravilha, né, irmãos? Mais uma noite para adorar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória. Só tenho a agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito pela minha vida. Aproveitar que os irmãos estão de pé. Eu sei que já foi pronunciado assim que eu cheguei. Falou sobre o profeta Elias, mas foi isso que eu já tinha preparado e acredito que Deus só confirmou. Então eu vou dar conforme seja a vontade dEle. Amém? E a palavra de Deus, ela se renova a cada instante. E eu acredito que ela vai ser um canal de bênção para mim e para a tua vida. 1 Reis 17, do 1 ao 7. 1 Reis 17, do 1 ao 7. Então Elias, o Bezibita, moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesse ano nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante o Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que estava diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém? Maravilha, né, irmãos? Deus é maravilhoso. Esse Deus é maravilhoso. Só tenho a agradecer por tudo que Ele tem feito por mim. E a palavra de Deus vai dizer sobre um profeta chamado Elias. Elias, um homem que viveu no século 9 antes de Cristo. E nessa época, o povo de Israel já tinha se dividido em dois reinos. Judá, reino do sul, capital de Jerusalém. Israel, reino do norte, capital de Samaria, aonde acontece essa história do profeta Elias. E aí eu fui folhear um pouquinho para dizer, entender qual foi o significado de nome Elias. E o significado do nome Elias: Jeová é meu Deus. E eu começo a entender que profeta que é profeta, em tudo ele já se torna diferente. Porque até o nome dele já tinha um significado. Jeová é meu Deus. E durante aquele tempo que aquele povo vivia, de Israel, acredito que é um povo que já tinha vencido muitas guerras de seus inimigos, já tinham enfrentado várias batalhas, já tinham presenciado o quão grande era o Deus que eles serviam. Não tinha dúvida do Deus que se levantou perante aquela nação. E sabe que eu me pego, irmãos, às vezes pensando, quando eu começo a estudar essa história, que existem gerações, e gerações passam. E eu começo a ver a nossa geração que está por vir. Uma geração que não é entre os nossos passados, quando eu tinha meus avós, meus avós, meu avô, até próprio meu pastor, que é meu tio. Sabemos que isso vai passar. E uma nova geração há de vir. E eu começo a entender que geração que está por vir, são poucos que querem compromisso com aquele que é dono de toda a honra e toda a glória. E isso acaba se tornando difícil, irmãos. Porque a palavra de Deus vai dizer que vai chegar um tempo que Ele andará procurando os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade,
Só que a palavra vai dizer que o amor de muito esfriarão. Então Jesus já sabe o que está por vir ainda na minha e na tua vida. E não foi diferente nessa história de Elias. Quando Elias se levantou, acredito que o povo já tinha esquecido, e até os servos ainda que existiam, já era perseguido pelos servos de Baal, que foi levantado por Acabe e Jezabel. E não só por levantar, a passagem vai dizer que Acabe levanta até um templo para adorar outros deuses, para exaltar outros deuses, para glorificar outros deuses. Mas aquele que morreu por mim e por você, ele não é adorado, ele não é exaltado. E você quer ver que não? Eu vou te provar aqui. Quando você conhece uma pessoa que não é cristã, você fala de Jesus para ele. Ele vai falar assim para você: eu acredito, ele é maravilhoso, ele é digno de toda a honra, de toda a glória e toda a exaltação. Aí você vai fazer uma pergunta para ele: já que você tem todo esse ver desse Deus, você quer se entregar para ele e se render a ele? Qual será a resposta desse moço ou dessa moça? Agora não. Agora não. Se ele é bom, se ele salva, se ele transforma, por que ele não quer se render aos pés de Jesus? É porque o amor de muitos se esfriarão mesmo, irmãos. Por isso que eu e você tem que continuar tendo convicção do Deus que nós servimos, e deixar de entrar ao templo e ficar olhando fulano da direita, fulano da esquerda, fulano de trás, e apenas oferecer adoração a esse Deus, porque ele merece toda a honra e toda a glória. Oh Jesus! E aquele povo já tinha esquecido de tudo que Deus tinha feito. Quando Deus levantou Davi para ser um grande rei, segundo o coração de Deus, a palavra que vai dizer, não sou eu, que Davi foi segundo ao seu coração. Você acha que Davi só foi visto quando ele derrubou o gigante? Quando Davi derrubou o urso no secreto lá, não tinha status, não tinha fama, mas Jesus estava com ele lá naquele passado. Jesus estava com ele, já estava preparando, já estava moldando aquele homem, porque já sabia a trajetória que Deus tinha na vida dele. Só que se passou tudo aquilo, chegamos no reinado de Acabe. Acabe tem a sua esposa Jezabel, uma mulher que não se curvava ao rei dos reis, mas adorava outros deuses. Só que Jesus já tinha preparado Elias, um homem humilde. A palavra vai dizer que ele tinha a sua aparência rústica, sem muito sorriso, com convicção, com postura de cristão, e sabendo o Deus que ele servia. Eu sabia que poderia vir até proposta para aquele homem, mas a convicção do Deus que ele servia era tão grande, que ele não tirava a direção do alvo. Porque o inimigo, ele usa de estratégia para tirar eu e você do alvo. Ele usa de pretexto ou de maneiras para tirar eu e você do alvo. E você pensa que é só lá fora, mas ele não escolhe. Ele só vai aonde vai te ferir. Ele vai aonde ele quer te tocar. E se muitas vezes durante esse ano de 2026 você entrou pensando em parar ou retroceder, fala: Jesus, a partir de hoje vai cair por terra, porque até o final de dezembro eu vou estar debaixo da tua honra e da tua glória, Jesus, porque eu preciso te servir. O Senhor já tem um chamado para a minha vida. Aleluia, Jesus. E a palavra vai dizer que Elias, ele acompanhou a trajetória de Moisés. Vai dizer que ele acompanhou também outros profetas. E acredito que aqui, no versículo 17, é quando inicia a trajetória desse homem aqui na passagem da Bíblia. Deus já tinha preparado ele, já tinha pedido para ele anunciar o rei,
falando que não havia orvalho nem chuva. Orvalho os irmãos sabem, orvalho é aquele sereno que vem pela manhã. Então nem isso ia ter, nada, era um tempo seco. E a Bíblia vai dizer que foi 3 anos nesse tempo, 3 anos. E quando Elias chega para pronunciar para o rei, ele vem e diz para o rei falando, que segundo a sua palavra, não haverá nem chuva e nem orvalho. Aí agora eu quero chamar a sua atenção nesse pronunciado profeta. Quando nós vamos pronunciar algo perante ao Deus que nós servimos, nós temos que vir no nome de quem? No nome daquele que nós servimos. Então eu entendo que quando Elias pronunciou que eu venho no teu nome, possa ser que aqui Deus falou para ele, você fez da maneira que eu quero, só que quando você pronunciou, você não colocou eu em primeiro lugar. Pode ser que quando você pronunciou o que eu te pedi, você que esqueceu de colocar eu em primeiro lugar. Porque quando eu estou na frente, algo diferente acontece. Quando você vai com a tua força, nada acontece. Você pode até remar um pouquinho, mas chega ali na frente, você afoga. Porque falta direcionamento de Deus. Aí eu acredito eu. Tudo bem, Elias. Você fez da forma que eu te pedi, filho. Só que agora, eu vou começar a te mostrar o quão grande eu sou na tua vida. E eu vou provar para você que não precisa de nada para você sobreviver. Se a tua graça, se a minha graça em ti te basta, você vai comer e beber sem se preocupar. Olha só o poder do Deus que nós servimos. Muitas das vezes estão preocupados com o amanhã. Estão preocupados que vai vir para o mês que vem. Eu estou falando de mim, porque eu sou assim. Jesus fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E se você tem dúvida, descanse o seu coração, porque ao amanhã eu há de prover na sua vida. Eu há de prover na sua vida. Eu há de prover na sua vida. Eu há de prover na tua vida. E se você pensar ainda que não está tendo resposta, ou não está tendo direção, saiba que no silêncio eu também trabalho. Porque eu sou Deus dos deuses, Senhor dos senhores, e operando eu, ninguém impedirá. Ninguém impedirá. E vem na minha mente aqui agora, ó, na passagem de Lázaro, chega um momento que Marta e Maria já estavam aflitas, porque ela já tinha buscado todo o recurso, tentou chamar a atenção do mestre para chegar ao teu irmão o mais rápido possível, porque precisava da cura, precisava da mudança, e para elas tinha um período, um prazo para isso acontecer. Mas Jesus é diferente, porque a palavra de Deus vai dizer que um ano para ele é um dia, e um dia para ele é 1000 anos. Aí uma das irmãs de Lázaro vai dizer: Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, o meu irmão não teria morrido. Olha só como o nosso Deus é maravilhoso. Marta, fica tranquila, filha, o teu irmão não morre, ele apenas dorme. E isso tudo é para o meu nome ser glorificado. Então tá vendo aí que você não está entendendo o que você está passando? Você está entendendo aí? Esse teu pensamento que você passa, essa dificuldade que você passa, você pensa que já está tudo acabado, mas Jesus levanta e diz: filho, filha, fica tranquilo, porque isso que você está passando não é para a morte, não é para a morte, mas sim para o meu nome ser glorificado, ser exaltado, porque toda honra, toda glória tem que ser dada a mim, a mim. Oh Jesus, oh meu Deus, Tu és maravilhoso, Tu és digno de toda honra, toda glória. E a palavra dele vai dizer que operando esse Deus, ninguém impedirá. Pode Satanás se levantar, jogando seta na tua mente, jogando intriga na tua mente, incerteza, mas maior é aquele Deus que te chamou, entregou seu filho por amor a nós,
E ao terceiro dia, Ele ressuscitou e vive entre os mortos. E anda procurando aqueles que adoram. Por isso que existe aqui na passagem o livre-arbítrio. Ele não vai obrigar eu e você a adorar Ele, não. Mas sabe como é que Ele vai estar? Assim, ó, ouvindo. Cadê a adoração? Cadê a adoração? Cadê meu povo me chamando? Cadê meu povo me exaltando? Oh Jesus, oh meu Deus. Aí a passagem de Deus vai dizer assim, ó, que quando um povo se clama e chama a atenção dele, ali Ele se faz presente. Ali Ele se faz presente. Ele se faz presente. Veio na minha mente agora. Eu vou fazer uma pergunta para todos aqui. Você acha que o Deus que nós servimos, Ele está presente aqui nesse momento e está presente lá também, aonde está tendo o carnaval? Ele se faz presente. Ele não é onipotente, onipresente, onisciente. Então Ele está aqui, Ele está lá também. Mas sabe qual a diferença da potência que você tem, que nós temos para quem está lá? Eu vou te falar. Aqui dentro você está entoando o nome dEle. Então Ele se faz presente. Lá ninguém está entoando a presença dEle. Então lá Ele não vai derramar glória. Então aqui Ele está derramando a glória. Então pede o que você quer nessa noite. Pede o que você quer nessa noite. Chama a presença dEle nessa noite, que Ele vai te ouvir e vai dizer: filho, eis-me aqui. Eis-me aqui. Oh Jesus, ninguém te vê no secreto, ninguém te vê no seu quarto, ninguém te vê no seu trabalho, mas Ele te vê a todo tempo. E Ele conhece teu coração. E Ele fala: ali sim vai um verdadeiro adorador, que adore em espírito e em verdade. Oh meu Deus, oh Jesus. Em todo tempo Ele se desvia do pecado, em todo tempo Ele desvia da laço do inimigo, da flecha inflamada de Satanás. Eu preciso fazer algo por Ele. Ele é diferente. Ele chama minha atenção. Oh Jesus, oh meu Deus, oh meu Deus amado, Deus querido, digno de toda a honra e toda a glória. E Deus vai começar a trabalhar com o profeta. Ele vai começar a falar para o profeta: você já pronunciou lá, você já falou que não vai haver chuva e nem orvalho na terra. Tudo bem, mas agora eu vou começar a te mostrar que quando você for pronunciar algo, você vem através do meu nome. A passagem de Deus, a Bíblia vai dizer que todos os profetas que anunciaram e falaram no nome dele, algo aconteceu. Ezequiel pronunciava a palavra de Deus, mas pelo nome de Deus, e algo diferente acontecia. Lá no vale de ossos secos, aonde naquele cenário não tinha vida, só tinha ossos. Só tinha ossos naquele cenário. Jesus chega para ele e vai dizer: será que daqui pode haver vida? Será que do jeito que você me busca, será que do jeito que você me adora, pode ter mudança nesse cenário? Imagina o mestre se levantando e perguntando isso para mim e para ti nessa noite. O que respondemos para ele? Senhor, Tu sabes, Pai. Tu sabes, ó Deus. Aí olha a diferença aqui, ó. Quando nós profetiza no nome de Deus, olha a diferença. Filho, abre a tua boca, profetiza nesses ossos aí, ó. Profetiza agora, mas profetiza no meu nome, que haverá vida, que haverá vida. Se o teu familiar ainda não veio, profetiza. Se a tua família ainda não veio, profetiza. Se o teu marido ainda não veio, profetiza. Mas no
o meu nome, porque a honra e a glória é minha, é minha. Aleluia, Jesus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, Tu és maravilhoso, Jesus, Tu és maravilhoso. E a passagem vai dizer que todos os ossos se levantaram e ali houve vida. Olha só o poder do nosso Deus, Ele é maravilhoso. Aleluia, Jesus, digno de toda oh meu Deus. Só que o nosso olhar às vezes não é olhar de águia, não é. Às vezes o problema se levanta na minha e na tua frente e nós não vê além disso, mas o nosso Deus que nos guia, Ele já vê lá na frente, Ele já vê lá na frente. Então não precisa ter circunstância, não precisa ter momentos favoráveis para acontecer aquilo que você quer, mas precisa você profetizar e saber que é no nome dEle, que é no nome dEle, que é no nome dEle. Aleluia, Jesus. Deus abençoe, varão. Que é no nome dEle que você pronuncia, é no nome dEle que você profetiza. Aleluia, Jesus. Vamos citar mais um. Daqui a pouco eu volto aqui para a passagem. Tem que fazer conforme o Espírito Santo me conduzir. Davi se levanta. Já sabia o chamado que ele tinha na sua vida. Já sabia a trajetória que Deus estava preparando para ele. O reino de Saul foi ameaçado pelos seus inimigos. Foi encurralado pelos seus inimigos. E foi anunciado um desafio, que tinha que levantar um homem contra aquele gigante. Tinha que levantar apenas um contra aquele gigante. Aleluia, Jesus. E Davi, sabendo daquilo, já sabia o chamado que Deus tinha para ele. Chegou para ele e disse: rei, deixa que eu vou lá, rei. Eu vou enfrentar esse homem. Você não me conhece, rei. Você está vendo eu franzino aqui, ó. Você não vê minha história, rei. Você está vendo só eu aqui agora. Mas no passado já derrotei urso, já derrotei leão. Oh, Jesus. O inimigo já se levantou de dia e de noite. Pensou que você ia parar. Olha onde você está aqui, ó. Olha onde você está aqui, ó. E Satanás perdeu mais uma vez. Aleluia, Jesus. O rei falou: tudo bem, filho. Todos os meus homens que eu tenho aqui, guerreiros, nenhum se prontificou, nenhum apareceu, nenhum quis dar a cara a tapa. Olha a geração que eu falei lá no início. Olha a geração lá que eu falei para vocês. É essa geração que vivemos. Mas eu entendo que ainda existem pessoas compromissadas, pessoas que querem morrer por amor de Cristo, pessoas que se doem do seu máximo por Ele. Eu sei que existe ainda, porque senão Ele já voltaria. E sabe por que muitas coisas acontecem na minha e na tua vida? Muitas coisas acontecem de mal em outros países, mas o Brasil é poupado de muitas coisas, porque existem pessoas ainda se comprometem, pessoas que se rendem, pessoas que se entregam. E é aí que começa a diferença. Aí quando você não é visto lá no secreto, Deus prepara uma circunstância, um momento, para saber que Deus é na tua vida. E aconteceu com Davi. Quando ele derrubou urso e leão, ninguém viu ele lá no secreto, mas Deus preparou aquele cenário para mostrar que Deus é na vida daquele homem. Oh, Jesus, oh meu Deus, Tu és maravilhoso, Jesus.
digno de toda honra e toda glória. E acredito que quando ele se deparou com aquele homem de quase 3 metros, quando ele foi profetizar e começou a girar a funda, você acha que ele fez como Elias? Eu vou segundo a minha palavra. Senhor, eu vou pelo teu poder, Jesus. Eu vou pela tua glória, Pai. Eu não posso, eu não consigo, eu não vou adiante. Mas quando eu estou debaixo da tua graça, eu vou adiante, Senhor. E a palavra vai dizer que ele começa e gira funda, e gira funda, e gira funda. Aí o adversário olha para você e fala assim, ó: não vai dar nem 2 tempos para mim. Mas quando você põe seu joelho no chão, Satanás sai correndo. Você quer ver? O crente mais fraco possível é mais forte do que 1000 demônios, porque você está debaixo da graça de Deus. E ele lança aquela funda. Ele lança aquela funda. Senhor, eu vou pelo teu nome. E a passagem vai dizer que a funda pega no gigante, cai e ele degola o inimigo. E mais um profeta conseguiu profetizar no nome de Deus e venceu. E eu vou abrir um parênteses agora, estou dentro do meu tempo. Vou abrir um parênteses e vou me retomar de novo para a passagem. E aconteceu que Elias estava ali no ribeiro de Querite. Todos os dias, olha o Deus que nós servimos. Deus começou a mostrar para ele: Fê, você pronunciou lá, mas eu vou te mostrar que tudo acontece da minha maneira. Você vai ficar no ribeiro, você vai ter pão, você vai ter água, mas também vai ter um período de ensinamento, para você saber quando você for pronunciar no meu nome. No meu nome. E a palavra vai dizer que o ribeiro começou a se secar. Acredito que a passagem não vai dizer, mas por ser homem, ser carne, acho que chegou o momento de incerteza. Será que eu vou morrer também, Jesus? Você me levantou para me profetizar. Você falou para me profetizar. Eu vou morrer aqui, Senhor. Eu vou morrer aqui, Querite. Eu vou morrer nesse cenário. Fica tranquilo. Fica tranquilo, que em Sarepta já tem uma história para você. E eu vou te mostrar, se você fazer no meu nome, o meu poder e a minha grandeza. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, meu Deus. Lá já ordenei uma viúva para te sustentar. Só que o meu Deus e o teu Deus, ele é estrategista. Sabe por que ele é estrategista? Porque se ele der algo para nós fácil, sem nós provar nossa fé por ele, é impossível. Porque a palavra de Deus vai dizer que é impossível servir a ele sem a fé, e a obra também sem a fé não é válida. Aleluia, Jesus. E ele vai de encontro. Ele vai de encontro. Passou um período ali em Querite, aprendeu, foi instruído. Corvos alimentavam ele de dia, de noite, porque ele sabia que nada era pela tua força, mas sim pelo Deus que ele servia, pelo Deus que ele exaltava. Chega lá, ele encontra. Quando chega em Sarepta, ele encontra essa viúva. E lá ele vai de encontro com ela e diz para a moça dar o de beber para ele. E não só isso, que desse também o de comer para ele. E ela volta para trás e diz para ele: só tem um pouco de azeite e um pouco de farinha. E o que eu tenho, servo, eu comerei e depois morrerei, eu e meu filho. Olha como
como a lição lá em Querite, para ele foi válida. Ele se levanta já com outra postura, com outro pronunciar. Fica tranquila, mulher, porque através do Deus que eu venho, não faltará azeite e nem farinha na botija, porque eu não venho no meu nome, mas venho no nome do Deus que eu sirvo. Já começou a mudar o cenário. Ele não falava mais no nome dele, mas ele falava no nome do Deus que ele servia. Então fala isso para o problema que você passa. Fala para o seu problema que você está passando. Ou fala para a sua mente que luta com você todos os dias. O Deus que eu sirvo é maior. O Deus que eu exalto é maior. O Deus que eu adoro é maior. O Deus que eu me dou é maior. O que morreu por mim é maior. Então sai depressão. Sai Satanás. Sai seta do inimigo. Sai laço do adversário. Porque o Deus que eu sirvo é maior. Oh Jesus. Oh meu Deus. Oh Jesus amado, Deus querido. Pode sair pensamento ao contrário. Pode voltar para trás, Satanás. Você tem dois trabalhos: de se levantar e cair. Você pode até levantar, mas vai cair por terra. A farinha na tua casa não vai faltar. O azeite na tua casa não vai faltar. Porque o Deus que você serve, Ele prepara tudo. E não precisa de cenário favorável para Ele, não. Não precisa não. Não precisa não. O cenário pode estar de ponta cabeça. Oh, Jesus. Meu Deus. Eu começo a entender que quando está de ponta cabeça, é quando Ele trabalha mais ainda. Ele quer desse jeito. Ele quer um cenário desse jeito. Um cenário onde lá não vem mais nada. Oh Jesus. Meu Deus. Tu és maravilhoso. E a passagem vai dizer. A passagem vai dizer que enquanto ali ele viveu, enquanto ali ele estava, não faltou farinha, não faltou azeite, porque ele não veio mais no nome dele, mas no nome daquele que é digno de toda honra, que é digno de toda glória. Isso é muito sagrado. Eu vou te dar um tempo para você entender isso. O Deus que você serve não precisa de cenário favorável. Não precisa de cenário favorável. Adore, adore, adore. Chame a presença desse Deus. Chame a presença dele. E se passava um dia, e se passava 2 dias, e ela prepara o bolo, usa o azeite e usa a farinha. Quando volta de novo para conferir, tá do mesmo jeito. Eu vou usar amanhã de novo. Usa de novo. Usa mais uma vez. Volta lá para ver, tá do mesmo jeito. Oh Jesus. Esse Deus não precisa de cenário favorável. Ele não precisa. E por que está batido a minha alma? Por que está batida a minha alma? É motivo de cada dia que nós levantar as mãos para os céus e dizer: muito obrigado, Jesus. A tua graça e a tua presença me basta. Oh Jesus. O profeta já começou a entender ali que quando ele ia no nome de Deus, algo diferente acontecia.
Deus vai preparar mais um cenário ainda. E a passagem vai dizer que aquela moça tinha um filho, e o teu filho, sempre saudável, brincava como todos os dias, se levantava, corria, e a passagem vai dizer que ele cai, né? E nessa queda que ele tem, começa a se agravar o problema de saúde dele. E muitas das vezes, se nós parar e pensar, e refletir, não acontece isso na nossa vida? Tem vezes que está tudo caminhando bonitinho, do nada sai da direção. E muitas das vezes nós até questiona, mas será que Deus também não está usando essa forma para nos mostrar que Ele é Deus? Para mostrar que nós devemos confiar nele? Quando eu comecei a folhear essa passagem, eu falei: Jesus, eu vou estar pregando, mas você está falando comigo, Pai. Eu vou estar anunciando, mas o Senhor está falando comigo, Jesus. Porque eu passo por isso, irmãos. Muitas das vezes nós queremos fazer conforme a nossa força, a nossa mão. E voltando para o texto, e o menino começa a piorar. E o menino começa a piorar. Aquele menino que já comia, não tinha mais vigor para comer. Aquele menino que tinha disposição, já não tinha mais disposição. Quando vai ver, já não estava mais em pé. Só ficava deitado naquela cama. E aquela mãe aflita. Qual a mãe que não fica aflita quando o seu filho fica mal? Qual mãe que não se move quando vê o seu filho mal? Só que tudo aquilo era permissão de Deus. E para mostrar para Elias que sem a providência desse Deus nada aconteceria. E passa um dia, no outro dia chega essa mulher com seus filhos sem vida. Elias na sala daquela casa, e essa mulher entrega a ele no colo do profeta. E ela diz: o que tenho eu contigo, homem de Deus? Veio a mim para apontar os meus erros e agora levar-te o meu filho? Acredito que naquele momento foi um teste de fogo para Elias. Foi um teste de fogo para aquele profeta. Porque estava com aquela criança sem vida. Não tinha mais o fôlego de vida. Mas a passagem vai dizer que o corpo apenas só descansava. E ele se separa. Olha só, quando acontece algo diferente quando você vai para o secreto. A passagem vai dizer que ele pega aquele corpo do menino e vai até o quarto, aonde ele habitava, onde ele ficava e onde ele tinha intimidade com Deus. E ele começa a clamar. Nas minhas palavras: Senhor, se o Senhor está tendo uma experiência comigo, Pai, faça o espírito dessa criança voltar para ele. E a passagem vai dizer que Elias pronuncia isso e vai ao corpo do menino 3 vezes. 3 vezes. E nenhuma dessas vezes Elias não vai mais falando pela tua palavra, mas sim pela palavra do Deus que ele servia. Aí começa a diferença. A passagem vai dizer que quando ele começa a ir para a 3ª vez, os dedos começam a mexer da criança, o corpo começa a se movimentar, a vida começa a voltar para o corpo, o espírito retorna para o corpo, o menino levanta e começa a ter vida, ele já vive de novo, o sorriso já volta para aquela criança, e o profeta começa a entender que realmente tem que ser Deus na frente. Não tem como fazer nada se ele não estiver na frente. Aleluia, Jesus. Aí eu já tinha falado para vocês referente ao cenário que Deus preparou para Davi. Durante o gigante, Deus mostrar aquilo para mostrar que Deus era na vida dele. Então Deus preparou esse cenário para mostrar para aquela moça e para o povo que Deus era na vida também de Elias. E ele chega com a criança e entrega na mão da mãe.
Tó, seu filho vive. O seu filho vive. Ela olha para ele e diz assim: bem sei que tu és homem de Deus. Bem sei que você é mulher de Deus. Bem sei que Deus é na tua vida. Bem sei que você é profeta de Deus. E queira inimigo ou não, eu vejo Cristo em sua vida. Eu vejo Cristo em sua vida. Eu vejo a graça desse Deus. Eu vejo a misericórdia dele na tua vida. Oh Jesus, só de olhar na sua aparência, eu já vejo a graça dele. E o profeta que é profeta tem que ser assim, irmãos. Chega na tua casa lá, põe a mão mesmo e profetiza. Profetiza mesmo. Profetiza lá na sua casa. Profetiza lá no seu celeiro. Profetiza no seu trabalho. Oh Jesus, oh meu Deus, porque operando ele, quem impedirá? Quem impedirá, irmãos? Deus já tinha preparado tudo isso. Já tinha preparado todo esse cenário. Já tinha passado por Querite. Já tinha passado por Sarepta. E agora ele falou: você passou na prova, Elias. Você passou na prova, Elias. Aqui você foi visto só por essa mulher, né? Agora se prepara, porque você vai ser reconhecido pela multidão. Eu não estou falando isso aqui para nós querer status e fama, não. Eu estou falando isso aqui para você entender o poder de Deus que é grande na nossa vida, quando nós vai no nome dele. E ele pede, Deus pede para ele de encontro com Acabe. E Elias se levanta e vai de encontro com aquele homem. Acredito que se é eu ou você, sabendo que um presidente ou algo do tipo, a autoridade está atrás de nós, nós ia pensar em ia cochilar em dois pensamentos, com medo da morte. Só que ele já tinha passado a lição, já tinha passado a experiência. Então ele não tinha mais dúvida que Deus era com ele. Que ele podia fazer conforme a vontade daquele Deus. E ele vai. E ele vai de encontro. E no meio do caminho, ele encontra Obadias. E Obadias era um homem que ele obedecia Jesus. Só que ele servia o rei Acabe. Só que a passagem vai dizer que todos os profetas daquela época já estavam sendo executados. Só que Obadias, pela obediência de Deus, separou 100 homens. 50 em uma caverna, 50 em outro. Ou seja, de profeta que servia a Deus, era apenas com Elias 101 homens. Mas outros profetas que serviam a outros deuses, era 450 profetas. Olha quantos que serviam a outros deuses. Então se fosse para ter uma guerra braçal, não ia ter como. O time dele, a multidão dele era maior do que servia a Deus. Mas só que tinha algo diferente. Quem estava com ele era o dono da glória. É o general de guerra. É o digno de toda a honra e toda a glória. E ninguém passa por esse Deus. Ninguém faz se não for ele. Uma folha da árvore, ela só cai se ele permitir. Quantos e quantos reino Davi derrubou? Quantos e quantos? E Elias encontra Obadias e fala: avisa para Acabe que eu preciso ter encontro com ele. Obadias diz: que tenho eu contigo, profeta? Se eu for lá ele vai querer me matar. Elias diz: não, eu venho no nome daquele que me enviou. Só que Obadias já sabia que Deus era na vida dele, e fez conforme Elias pediu. Obadias preparou o cenário, deixou o rei já ciente que Elias chegava para falar com ele. E Elias chega até o rei e diz: rei, sobe para o Monte Carmelo com todos os profetas de Baal, e eu subirei no nome do meu Deus. Preparei o holocausto, preparar tudo, e ofereceis cada um aos seus deuses. Pega um bezerro, oferece para eles, matam e ponham em oferecer para Deus. E eu preparei o outro,
oferecerei para Deus, e você clamará pelos seus deuses, e eu clamarei pelo meu Deus. Aquele Deus que responder com fogo, esse será Deus. Olha Deus já preparando o cenário para o profeta ser reconhecido no meio da multidão. Você viu porque é necessário passar pela experiência com Deus? É necessário. E o rei acata. O rei acata porque viu que o que ele tinha falado lá no início aconteceu. Já fazia 3 anos que não tinha chuva. 3 anos, irmãos. O povo já sofria de fome, já sofria de sede. Acredito que os rios já estavam secando. E começaram. Prepararam os 450 profetas de Baal. E começaram a fazer a adoração deles. Prepararam lá o holocausto. Prepararam tudo, colocaram a lenha. E começaram. Aqui na passagem vai dizer que eles começam a se cortar. Isso é liturgia da adoração deles. Começava a se cortar, passar sangue no rosto, no corpo, chamando a presença dele. Elias, com a autoridade que foi dada do céu para ele, diz: clama mais alto. Talvez ele está ocupado e não te adora, ele não está te ouvindo. E passa-se horas. E a passagem vai dizer que quando chega ao meio-dia, Elias fala: chega, basta. Você esteve o tempo que foi necessário. Teu Deus não apareceu, teu Deus não pronunciou. Então eu vou mostrar o Deus que eu sirvo. Eu vou mostrar o Deus que eu exalto. Você tem que mostrar para a multidão o Deus que você adora. Foi falado aqui pelo irmão Alexandre. Não temos que só alimentar a palavra de Deus. Temos que se alimentar e sair ao campo para mostrar o Deus que nós servimos. E o Deus que nós servimos é grande. Ele é grande. Ele é maravilhoso. E operando Ele, ninguém impedirá. Então se levanta mesmo, profeta. Se levanta mesmo. Porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível para esse Deus. Oh Jesus. E Ele começa a preparar. E Ele começa a preparar. E a passagem vai dizer que Ele coloca 12 pedras. E ali pronuncia, prepara. Além de tudo aquilo, ele queria mostrar que Deus era Deus, mesmo com convicção. A passagem vai dizer que ele começa a cavar em volta ao holocausto e manda encher de água. Mandou encher uma vez, encheram. Mandaram encher 2 vezes. Um dos companheiros do rei falou assim: manda ele parar, vai acabar com a água. O rei falou: fica tranquilo, deixa ele provar que é o rei, o Deus que ele serve. Até o rei já estava quebrantado o coração ali, ó. O rei já estava começando a ver que o profeta foi levantado por Deus mesmo. E manda colocar a 3ª vez água. Água dá com fogo. Se tem fogo, joga água, acontece o quê? Mas quando ele está na frente oh Jesus, você está entendendo o mistério? Você está entendendo o mistério? Pode ter fogo, mas a água não apaga. Porque o fogo de Deus é chama acesa. É chama acesa. Não é o fogo que nós acende da chama. É o fogo que vem do céu. Tudo que vem do céu é diferente. Tudo que vem do céu é diferente. Oh meu Deus. Aleluia, Jesus. Digno de toda honra e toda glória. E ele prepara. E o profeta fala assim: se aproxima-se de mim. Se aproxima-se de mim. O profeta olha para o céu e diz: Senhor, se eu fiz todas essas coisas, ó Pai. Olha, depois de aprender a lição, ele não fala mais do seu nome, mas ele diz: Senhor, se eu fiz todas essas coisas, ó Pai, em teu nome, em teu poder, e o Senhor é o Deus de Isaac, de Israel, e o Senhor vive para todo sempre, responde, ó Pai, que só o Senhor é Deus, e operando o Senhor, ninguém impedirá, ninguém impedirá. E a passagem vai dizer que desce uma chama do fogo, consome todo o holocausto,
e todos se prostram em joelho, em face, e adora Ele, dizendo que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. Oh Jesus, oh Jesus, oh meu Deus, Tu és maravilhoso, Jesus. Então por que você está preocupado? Se você adora, se você exalta um Deus que não há outro além dele, 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 não há outro além dele. Adore, 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 adore. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Satanás usa até pessoa para falar: deixa eu ler sua mão. Sai, Satanás. Eu sirvo é Deus. Só Ele é Deus. Só Ele é Deus. E operando Ele, Satanás, queira ou não, ele vai cair. Ele vai cair. Ele vai cair. Oh meu Deus. Oh Jesus. Meu Deus. E ali vai dizer que até o rei se prostrou e diz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então por que você está deixando esse pensamento falar mais alto que você? Por que você está pensando que essa incerteza vai falar mais alto que você? Luta mesmo, bate de frente mesmo. Se nós estamos com problema psicológico, nós queremos ir no psicólogo, contar nosso problema, mas não quer entrar no secreto e contar para quem vai resolver o teu problema. Conta para Ele, conta para Ele, porque ainda só Ele é Deus, só Ele é Deus, só Ele é Deus, só Ele é Deus. Oh Jesus, oh meu Deus, digno de toda honra e toda glória. Meu Deus. Então Deus vai tirar sim o seu marido da bebida, o seu marido das drogas, vai trazer seu filho, vai trazer sua filha, porque só Ele é Deus, só Ele é Deus, só Ele é Deus. E Ele não precisa, novamente eu vou dizer, de cenário favorável. Ele só precisa de um coração reto e íntegro na tua presença. Ele mostrará para você que só Ele é Deus, digno de toda honra e toda glória. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é maravilhoso, irmãos. E eu só tenho a agradecer essa rica oportunidade que Ele me concedeu, e que Deus possa falar melhor no teu coração. E saiba que você sim tem poder, mas não no teu nome, não na tua força, não do teu jeito, mas sim do jeito, da maneira e da vontade dEle. Se você profetizar, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Porque a palavra de Deus vai dizer: se você expulsar demônios no nome dEle, Ele bate retirada, Ele bate retirada. Oh Jesus, oh meu Deus, Tu és maravilhoso. E as palmas exaltam esse Deus, e que toda a honra, toda a glória venha ser dada a Ele, amém? Agradeço minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus.